Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio especial do nosso podcast, parte do Projeto Legado, em comemoração aos 50 anos da SZL Imóveis. Eu sou Augusta Coutinho, diretora da SZL, e estou recebendo hoje a minha grande amiga, Luciana Lozic. Olá, minha querida. Tudo Obrigada. bem? Tudo. Eu que agradeço por essa oportunidade. Muito feliz de você aqui. A gente se conhece já faz uns quase 10 anos, mais ou menos. 10 anos. A gente se conheceu no mercado, né? No mercado imobiliário. E, assim, fico muito feliz que a gente acabou virando amiga. Como acho que... isso acho que é um dom meu, eu digo assim. É verdade. Porque eu gosto de puxar as pessoas que eu gosto e que tem uma energia boa como você tem. E a gente vai tocando. Gente, vou apresentar para vocês a Lu. A Lu... eu conheci ela como advogada trabalhista e ela dava aula no Secov. E eu fui fazer um curso dela na área trabalhista. Era como é que era? Direito trabalhista, né? Para imobiliárias. Para imobiliárias. E nessa época eu falei assim, nossa, deixa eu ver o que tá de novo. E daí eu fui lá, bati o olho nela, falei, nossa, eu vou contratar essa mulher para fazer uma auditoria na imobiliária. A gente nunca tinha feito. E eu tava lá já, isso foi mais ou menos em 2016, mais ou menos 15, 16. Ou seja, já vai fazer... Eu já tava lá, eu tô há 32, eu já tava há mais de 20 anos lá. E eu falei, eu acho que meu pai nunca fez uma auditoria para saber se o contador ou se as pessoas que estavam responsáveis pelo RH estavam fazendo as contas direito com os funcionários. Apesar de, graças a Deus, a gente nunca ter tido problema. E a gente acabei te contratando, a gente ficou 2 anos, né, fazendo todo esse levantamento. Depois você já vai falar sobre isso. Deixa eu apresentar agora ela para vocês. A Lu, então, ela é graduada em Direito pela Unibrasil, né? Pós-graduada com Direito do Trabalho, Civil, Processo Civil, Direito Imobiliário e especialista em Direito Condominial, que é onde a gente vai falar hoje, que é o teu métier atual, né? E ela também tem várias experiências profissionais, né? Foi professora e palestrante de eventos de direito condominial, foi assessora de juiz de 1º e 2º grau de jurisdição. Então, assim, você já passou por muitos lugares com experiência grande em tudo quanto é canto, né? E hoje ela é sócia, né, da Carpati, Sociedade de Advogados, aqui de Curitiba, que só cuida de direito condominial. É isso, né? É isso, por enquanto é. Assim, é isso, e esse é um assunto polêmico, né, Lu? Porque a gente sabe que direito condominial não é uma coisa fácil de lidar. Não. Eu que tô assim no mercado imobiliário, a gente não faz administração de condomínio. Quando as pessoas chegam pra mim e dizem assim, não, eu quero deixar meu prédio locando pra você, mas você tem que fazer administração do condomínio. Eu falei, eu perco o prédio, mas eu não faço condomínio. Porque assim, a gente sabe a dificuldade, porque são ramos completamente diferentes. E as pessoas que chegam com o prédio inteiro, com o proprietário, dizendo assim, tá aqui, ó, você tem 10 apartamentos, mas eu quero que você administre a administração do condomínio em si. Eu falei assim, gente, eu administro imóvel, eu não administro condomínio. E é muito difícil. Eu falei assim, nossa, eu acho que você é uma guerreira por estar nesse ramo. O teu anjinho da guarda deve estar ali todo santo dia te benzendo, fazendo hora extra, porque com certeza você deve precisar. Porque se a gente tem perrengue na imobiliária administrando imóvel, eu fico pensando em você administrando condomínio, né? E a gente lá, voltando quando a gente se conheceu, não existia ainda isso, né? Essa ideia de trabalhar com condomínio. Foi até engraçado quando você chegou para mim e disse assim, eu vou encerrar o meu processo na área trabalhista, tô nessa área de auditoria, de folha, falando com empresas que você sempre gostou muito, né? Sim, que eu lembro que você, nossa, Uhum. A gente via que você tinha um prazer em fazer aquilo, levantamento. Não, faça assim, ó, para você arquivar, você tem que ver o documento assim, assado, tem que ter isso. Cadê o documento? Eu falei, nossa, nunca ninguém me pediu esse documento. Então, assim, são coisas que você me ensinou lá atrás, há 10 anos atrás, que eu sou grata até hoje, porque eu nunca soube que precisava um X documento, que a gente tem funcionário de 40 e poucos anos na empresa. Eram bastante. Então, você viu que a nossa folha lá não é tanta gente assim, mas eram pessoas que às vezes hoje não tinha nem o documento da pessoa, né? Porque são funcionários que estão há 40, 45 anos com a gente, 30 anos. Eu tenho funcionário de muito tempo, graças a Deus, né? Que eu digo assim, que o pessoal entra e não sai, não quer sair mais lá da imobiliária.
E eu lembro que você comentava isso assim, nossa, gente, é muito legal isso, as pessoas não quererem sair daqui mesmo e passar uma vida lá junto com a gente. E isso a gente só tem a agradecer a eles também, porque é uma dedicação de uma vida, né? E eu lembro que na época que a gente conversou, que você fez o levantamento, que você falou, não, Augusta, tá ótimo. Eu falei, nossa, graças a Deus. Então, por isso que eu nunca tive problema judicial em relação a trabalhista, né? E daí, naquela época, você, logo em seguida que a gente encerrou o trabalho, você falou, vou mudar de ramo. E daí a gente já tinha meio que acabado virando amiga, porque a gente estava sempre junto lá na imobiliária, você fazendo todos os teus levantamentos na papelada, em tudo aquilo. E eu falei assim, como assim? Me conte, como é que isso mudou? O que aconteceu? Então, eu falo sempre que, assim, não foi uma escolha minha, eu fui uma escolhida, né? Isso é bom. Quer dizer que você é boa, porque senão ninguém... né? Tipo assim, quando a gente é escolhido, isso é muito legal. E a minha paixão, inicialmente, sempre foi a área trabalhista. Então, quando eu abri o escritório, inclusive que eu prestei os trabalhos para SLZ... SZL, perdão. Não tem problema. SZL... Eu tô acostumada com outro nome, pode anterior. dizer, a Paola já falou, ela saiu daqui hoje também, ela já falou várias vezes Senzala, pode falar, e eu já expliquei pra todo mundo que Senzala é o antigo nome. É o antigo e é o que a gente é acostumada. E que é difícil o pessoal falar, eu falei, nas entrevistas vai aparecer muito Senzala. Eu falei, não tem problema, porque a gente tem orgulho da Senzala também, mas... Faz parte da história. Faz parte da história desse legado. Então, quando eu comecei, eu atendia, minha paixão era fazer auditoria trabalhista em empresas, para evitar processos judiciais. E é uma advocacia preventiva. É praticamente a advocacia que eu trabalho hoje também em condomínios. A gente faz uma advocacia muito preventiva. Porque eu acredito que o judiciário, ele é muito demorado e muito custoso para as empresas, né? E para os condomínios também. Então, a minha ideia inicial sempre foi trabalhar com advocacia preventiva. Tanto que os meus cursos, principalmente que você participou, ele era totalmente preventivo para que vocês tivessem uma ideia do que fazer para não ter processos judiciais, né? Isso, porque é falta de conhecimento mesmo, exatamente. Né? A gente não... Eu mesma, como dona de empresa, estando lá há 20 anos no mercado, eu não sabia. Porque não é o meu métier, eu vendo imóvel, eu não faço RH, né? Apesar de eu ter ficado lá por 2 anos, é porque a gente construiu vários documentos. Porque vocês foram uma das empresas mais regulares que eu auditei. Né? Que legal, lembra? É verdade. Então, assim, a gente construiu uma documentação... que era uma documentação de suporte, mas vocês não tinham problemas com direitos violados. Pela convenção dos trabalhadores, né? De todo mundo que estava trabalhando lá naquela época. Eu lembro muito disso. E eu olhei aqueles livros antigos e, assim, tinha todo o registro. Então, não era uma empresa que violava as normas trabalhistas. Tanto que vocês não tiveram problema. Mas nós fizemos uma construção maior para garantir que a empresa... Nos tempos de hoje, que são mais exatamente as novas normas e tudo mais, né? Mas eu auditei várias empresas, várias, e eu lembro que vocês tinham isso tudo muito regular. E aí, naquela época, eu já estava com o escritório aberto, e aí começaram a aparecer síndicos, e eu falava, gente, da onde tá vindo essa gente? Ele já vinha, então veio por causa dos síndicos. Sim, eu acabei fazendo uma transição e hoje eu continuo trabalhando na área trabalhista para condomínios, a gente não parou, né? Eu continuo fazendo esse trabalho dentro de condomínios, não faço mais em empresas, mas faço em condomínios. E aí, eles vieram assim em massa e eu não sabia explicar por quê e de onde vinha. Então, eu vou atender só esse. Só esse, não, esse é o último. E eu tô no último até hoje, quase 10 anos depois, né? Nossa, realmente é muito tempo. Sim. É muito tempo. Você já deve ter visto cada BO. Já, é inacreditável. Já foi parar na delegacia? Direto. Mês passado, inclusive, eu fui. Jura? Ai, Lu, realmente isso é uma coisa que... Na verdade, tem uma semana, tô lembrando aqui, que semana passada eu estava na delegacia também. Meu Deus. E a gente vai... hoje a gente pode tratar... eu digo assim, a nossa conversa... vai ter assunto, assim, eu acho que por umas 5 conversas dessas. Eu falei, se a gente fizer 10 temporadas, você vai poder participar de 10 temporadas, porque os assuntos de condomínio são infinitos, né? Infinitos. E assim, e sempre aparece alguma coisa nova, ou algum mercado novo, por exemplo, um Airbnb, que daí tá entra... dando problema. Isso é uma coisa que a gente pode começar. Tipo, existem regras de Airbnb para dentro de condomínio, porque a gente tem uma briga lá na imobiliária de pessoas que querem comprar imóvel, e muitas vezes querem
querem comprar para investimento. E a primeira coisa que elas perguntam é, você sabe se o prédio pode Airbnb, pode o Airbnb? E a gente começou a pesquisar sobre isso. E tem vários prédios que já estão proibindo. Só que tem outros que não podem proibir porque não existe uma convenção, que eu acredito que é isso que é você que vai me dizer. O que precisa ter se a pessoa quiser o prédio? Tem que ter a maioria, não tem que votar? Como é que funciona? Vamos lá. Então, ainda não temos uma legislação sobre Airbnb ou outras plataformas, porque tem gente colocando a gente fala Airbnb, nas atas, mas são locações por temporadas via plataforma, né? Uhum. O que tem decidido são 2 julgados do Superior Tribunal de Justiça, que é assim, um entende que, para que você possa proibir o Airbnb dentro dos condomínios, tem que estar bem descrito dentro da convenção. E nós temos um problema para a convenção, porque ela exige um quórum de 2/3 da totalidade dos condôminos para que você faça aquela proibição. Então, teoricamente, se você coloca esse tema numa ata de assembleia, simples ata, sem o quórum, sem alterar a convenção, ela não tem validade. Ela também não tem validade se for colocada dentro do regimento interno, que daí no regimento interno, a maioria dos quórums é a maioria simples. Então, se tem 10 pessoas na assembleia, 6 podem aprovar, para colocar dentro do regimento interno, mas também eles entendem que não há validade legal. Um outro entendimento, que é de uma outra turma do STJ, é que se o condomínio tiver dentro da convenção a finalidade residencial e não comercial, ele não pode Airbnb, porque o hóspede do Airbnb, ele vem para o condomínio como se ele estivesse passando férias, como se ele estivesse num hotel. Exatamente. E ele tem que respeitar as regras do condomínio. Então, às vezes ele entra sem saber convenção, sem saber regimento, vai fazer barulho, vai fazer festa e vai incomodar as pessoas. O outro problema do hóspede do Airbnb é a circulação de pessoas. Estranhas ao condomínio, o que gera, né, uma insegurança grande. Tem gente que, se você for ver quantas pessoas estranhas entraram aquele mês, são mais de 100 muitas vezes, sabe? Às vezes vem com família, aquela rotatividade. Um sai meio-dia, outro já entra 2 horas da tarde, é que nem um motel, né? E isso causa um transtorno para o condomínio. Então, apesar da pessoa ter o direito de propriedade dela, tem as restrições pela convenção e pelo regimento, como se fosse qualquer outro morador. E isso vai ser votado mesmo. Já foi votado por uma turma e pela outra. Não tem um projeto de lei. O que não existe. Não existe projeto de lei. O que há são julgamentos que foram até a 3ª instância e aí tem essas 2 decisões. Então, para quem vai investir, é bom verificar qual tipo de prédio que é. Por exemplo, esses prédios mistos, muitas vezes é mais permitido, estúdios. Então, assim, verificar se esses novos empreendimentos já vêm com autorização dentro da convenção, porque nos antigos, corre o risco da pessoa não conseguir locar para Airbnb. E existe uma outra polêmica, né? Desculpe. Que é em relação a pessoa querer fazer mesmo sem saber. Eu tô emprestando pro meu primo, né? O dono do apartamento. E ele faz. Isso pode causar multa, porque ele tá fora do regulamento interno. Com certeza. Se alguém denunciar ele dizendo, não, olha aqui, ó, na câmera do prédio tá dizendo, ó, entrou 10 pessoas nessa semana aí, ou nesse mês, diferentes. Como é que ele tá alugando pro primo dele, ou emprestando apartamento? Porque às vezes deve acontecer isso também, né? É uma coisa que é difícil maquiar, porque tem todas as evidências, principalmente se o condomínio for bem seguro, né? Agora, se ele for inseguro, pode ser até que consiga, mais fácil, mas é difícil. Então... É que hoje em dia tem justamente isso, né? Tem muitos prédios que já não tem mais uma portaria 24 horas e tem aquelas portarias remotas que muitas vezes é com Face ID ou alguma coisa assim, mas tem outros que tem QR Code, mas se o dono do apartamento passa o QR Code para ele entrar, né, na câmera também pode ser, então ele também vai estar infringindo uma regra. Um outro problema mais sério que tem acontecido com os Airbnbs, que é a criminalidade. Eles têm usado, fazendo essas locações para cometer crimes. E aí acontece dentro de um ambiente residencial, sim. Muito tráfico de drogas, muita o pessoal aluga pra fazer dentro e depois sai. Tipo, pega para 2, 3 dias e some. E some. E às vezes o cadastro nem é real, então é bem complicado.
É uma das novidades, vamos dizer assim, na tua área do é. condomínio, que isso antigamente não existia, né? Ninguém ouvia falar disso. Até porque tem várias construtoras fazendo prédios para Airbnb hoje em dia, né? Isso. Que você pode comprar, mas tem que ser para investimento. Você não pode morar lá. Você pode aí até morar, mas você vai saber que você vai ter vizinho de Airbnb o já dia vem na inteiro. convenção, né? Aí esses aí já são empreendimentos que já são construídos para isso. O problema é o residencial, aqueles prédios antigos que tem, né, mais idosos ou pessoas que não estão acostumadas com tanto trânsito de pessoas, não é um prédio tão seguro. Aí é um problema, né? E a pessoa que está alugando um Airbnb, ela vai querer frequentar a área comum também, às vezes dos condomínios clube e tudo, e às vezes estão fazendo festa baderna até de noite, então isso também gera realmente um transtorno, né, e uma dor de cabeça, mas tudo bem. Tá. Vamos falar de vários assuntos. Hoje são pouquinhos, mas a gente vai conseguir falar de alguns. Vamos falar um pouquinho que é polêmico lá na imobiliária, que o pessoal, muitas vezes, tanto o proprietário como o inquilino, sempre questiona, sempre discute, é sobre fundo de reserva e fundo de obras. Essa conta a gente sempre explica e fala para o proprietário, é seu, mas por que você desconta todo mês essa taxa minha? Você não pode colocar no teu contrato de locação de que a pessoa está ciente de que eu não vou devolver essa taxa? Daí eu falei, mesmo que eu coloque, eu tô indo contra uma lei, né? Uma legislação. Eu falei assim, a pessoa pode até dizer, tudo bem, mas vai ser um acordo de boca, e se ela chegar pra gente dizer agora eu não quero mais, você vai ter que pagar, infelizmente eu não tenho o que fazer. Mas é muito caro e não sei o quê. Eu falei, mas daí tudo depende de cada condomínio, né? Todos os condomínios precisam fazer obras e ter um fundo de reserva. Pra que serve e por que é do proprietário? Só pra gente explicar bem pras pessoas pra quê. Perfeito. A única lei que determina aonde tem fundo de despesas ordinárias e extraordinárias é a lei de locação. Antiguinha, não mudaram nada, tem tudo lá. Então, lá define quais são as despesas ordinárias. Despesas ordinárias são as despesas que o inquilino vai pagar. Despesa de água, luz, funcionário, todas as despesas que vêm todo mês, honorários do síndico, no condomínio, são despesas ordinárias. E que é do inquilino. Do inquilino. As despesas extraordinárias, elas vão impactar diretamente na melhoria do bem, na valorização do bem. Elas são do proprietário. Então, por isso, taxas de obra, que você falou, fundo de reserva, são todas para a melhoria do bem. Então, quando o seu bem valoriza, você vai conseguir um aluguel melhor. Então, é por isso que é determinado na lei, e não pela gente, pela imobiliária senzala, vou falar, que eles devem pagar isso, né? Então, assim, é uma estipulação por lei. E a lei tem essa finalidade, melhorar o bem, valorizar o seu bem que será alugado, né? Para que você consiga ter um aluguel melhor, inclusive, impacta diretamente no bem. E que querendo, exatamente, e que daí os inquilinos sempre falam, poxa, mas isso tá fazendo um benefício, tá melhorando o salão de festa lá, ou trocando todo o mobiliário do salão de festa. Eu sei que eu vou usufruir, mas isso vai valorizar o imóvel do proprietário, porque sempre tem um ou outro que quer discutir com a gente sobre isso, né? Lutando pelos seus direitos, exatamente, né? E uma briga sempre é o tal do elevador. O pessoal sempre fala, mas tem um lançamento aqui que é peça do elevador. A gente me corrija se eu estiver errada. Peça do elevador, estragou, quebrou. Isso não é do inquilino também, porque é uma manutenção? É despesa ordinária. Porque daí não é uma obra, porque daí eles entendem como uma obra, entendeu? Então, assim, a gente às vezes passa cada sufoco, vamos dizer assim, porque às vezes os condomínios, também tem muito condomínio que faz de uma forma que não é a ideal, vamos dizer assim. Isso. E daí, às vezes, ou eles lançam de uma forma diferente que confunde a cabeça de todo mundo. E daí, os inquilinos começam a mandar os condomínios com tudo riscadinho lá, dizendo, mas isso aqui não é meu, isso aqui é do proprietário, isso aqui é do proprietário. É manutenção. Tudo que é manutenção é despesa ordinária. Olha, você vê uma manutenção que dá problema. Lavagem de fachada, porque ela é caríssima. Ela é do inquilino. Ela não é do proprietário, porque ela é uma manutenção. Então, todas as manutenções... Agora, uma pintura do prédio, ela é do proprietário. Então, você vê que pode dar confusão. Vai colocar uma pastilha nova, vai pintar o prédio inteiro. É proprietário. Vai lavar o prédio. Inquilino. Inquilino, Tudo que é manutenção é do inquilino. E isso, às vezes, gera essa dúvida mesmo, né? Em várias pessoas. E daí, agora, a gente tinha um caso
que a gente teve um caso que tem muitos condomínios também que às vezes querem fazer uma obra grande porque estourou uma aprumada, por exemplo, do prédio. Mas a aprumada, ela vai... É de todos os proprietários, porque você está mexendo. A aprumada é o cano, gente, principal, Central, que passa a central de todo o prédio, é a aprumada. Todos os apartamentos têm uma aprumada que você tem que mexer, e muitas vezes os prédios mais antigos, você tem que reformar, que às vezes é de ferro, tem que trocar tudo e dá uma trabalheira. E muitas vezes a aprumada dá aquele transtorno em relação a... Isso, e daí tem um vazamento para baixo ou para cima. E tem obra, eu vou ficar 3 dias, 5 dias, 10 dias sem o meu banheiro, como é que eu vou ficar? Que também pra gente é um caos isso, né? Porque toda vez que entra alguma obra grande assim, a gente às vezes pede até para desocupar. Porque a gente sabe que vai dar transtorno, ainda mais se for um apartamento pequeno que só tem um banheiro. Como é que você vai fazer uma obra dentro de um banheiro e vai deixar a pessoa 5 dias sem banheiro? Ela vai ter que ir para um hotel, para algum lugar. Ela não pode ficar sem banho, sem ir no banheiro na própria casa, né? Então, a gente comenta, é outra dúvida, que todos os proprietários falam, mas eu que tenho que pagar o hotel da pessoa? Sim. Sim, ele tem que pagar o hotel da pessoa, né? Ele tem que pagar a obra, inclusive, porque ela é uma obra extraordinária. E muitas vezes é programável, né? Então, como ela é programada ali, vamos dizer assim, não, vai ser e no teu apartamento vai ser daqui 2 meses. Então, a gente pode se organizar com o proprietário e dizer, vamos pedir pro inquilino desocupar, né? Infelizmente, vai ter que pedir, porque ele não vai poder ficar sem banheiro, ou você vai ter que ficar pagando hotel se for 5 dias, se for 10 dias, quantos dias a obra não acabar. E tem a parte ainda do acabamento, né? Interno, porque daí, normalmente, o que acontece? Esses banheiros que não foram feitos prumadas, normalmente eles não estão também reformados, são banheiros antigos. Então, daí, normalmente, o proprietário tem que botar o banheiro inteiro abaixo, trocar todo o encanamento interno, que daí é também do proprietário, de mexer e atualizar, que às vezes está com uma aprumada nova, mas não está com encanamento, né? E daí não adianta nada você deixar o encanamento interno todo estourado e só com a aprumada bonita nova, que vai começar a dar vazamento para tudo quanto é lado. O proprietário tem que entender que são investimentos, né? Exatamente. Do imóvel, faz parte. Faz parte. E esses vazamentos, quando acontece? Por exemplo, aconteceu... Vários também lá no escritório. Aconteceu no 7º andar, mas o nosso inquilino é do 4º. E daí ele fala, não, é o de cima. E o de cima, não, o meu não tem nada, o meu não tem nada. E daí você vai descobrir que é lá de cima. Como é que funciona isso? Como é que você cobra dessas pessoas um conserto pro teu imóvel, né? Você quer resolver o teu. Regra geral, prumada é sempre o condomínio que vai pagar, se for um vazamento de prumada. O condomínio vai pagar todos os apartamentos que tiverem problemas com vazamento. Agora, quando é de cima, tem que ter um laudo técnico apontando de onde vem esse vazamento. Então, com esse laudo técnico, você consegue. É sempre o de cima paga o de baixo. Mas aí o laudo vai apontar quem é o causador. Porque às vezes vem lá de cima e ele vem descendo, né? Isso. E só um que reclamou lá, ou tá fechado os outros e ninguém viu, ou estão viajando e não aconteceu nada. Tudo isso é questão técnica. Não adianta eu apontar meu vizinho de cima é o responsável. Eu preciso de um laudo, de uma pessoa que tenha essa expertise para apontar quem é o responsável para eu poder cobrar. E aí entra o síndico? Síndico não entra. Não, ele não entra. Porque às vezes o teu vizinho, o teu morador do 3º quer discutir com o do 7º e o do 7º diz, não tô nem aí, não é meu, não vou resolver. Como é que resolve? Não tem que entrar o condomínio aí, então, alguma coisa? Não, o condomínio ele pode fazer uma mediação entre as pessoas. Informar, olha, fulano está com vazamento no apartamento debaixo do teu. Poderia verificar e deixa os contatos de um com o outro. Mas isso não é responsabilidade do condomínio. Só vai ser responsabilidade do condomínio se for aprumada. Entendi. Aí o condomínio entra. E se for um caso que a gente teve até pouco tempo lá, a gente tem um apartamento no 8º, acho que andar, e 3 para cima tinha um vazamento absurdo, que ele simplesmente trancou o registro, estava vazio o apartamento, um prédio antigo, que não tinha sido feito nada. Trancou lá o registro, parou de vazar, ele disse assim, eu pus à venda o apartamento, eu não vou arrumar. Porque eu pus à venda. Só que tá tudo detonado para baixo, né? Tanto o nosso como os 2 outros para cima do causador. E a pessoa simplesmente falou, não vou pagar, porque eu estou pondo, meu apartamento está à venda e eu vou, quem comprar que se vire para fazer. Quem comprar vai ter um presentinho, né? Daí eu fiquei pensando assim, eu falei, tá, só que o que aconteceu? Alguém
foi lá para limpar o apartamento, fazer alguma coisa e abriu. E voltou a molhar tudo de novo. Ele é responsável, só que ele não quer fazer. Quando que... Quem que tem que fazer um processo, uma notificação? O condomínio não pode entrar nesse ponto, por exemplo, na tua gestão lá, como advogada do condomínio. Você não pode intervir nisso, você não pode entrar ou fazer. Quem que ajuda nesse ponto? O coitado que não... Eu não consigo resolver, tá caindo água na minha cabeça e ninguém quer resolver. Nós do condomínio mandamos uma notificação extrajudicial para o dono da unidade, pedindo para que ele faça essa averiguação dentro do apartamento dele, informando que as outras unidades estão com problema. Mas a gente faz isso apenas a título informativo, não de solução. Essa notificação pode ser usada nos processos individuais de quem está sendo lesado. E esses que estão sendo lesados, unidades de baixo, podem entrar, inclusive, em conjunto, se elas tiverem um laudo técnico que demonstra que vem da unidade dele. Entendi, mas elas têm que contratar um advogado, não é o condomínio. Isso, não é o condomínio, Entendi. Não é um problema O condomínio condominial. pode ser até uma testemunha. O síndico pode entrar como testemunha, que também tentou ajudar, tentou resolver, porque às vezes você também não consegue falar com as pessoas. Sim. Né? Porque às vezes você complicado. quer, ou a pessoa só chega de noite, estuda, trabalha o dia inteiro, só vai de noite para casa, você nunca consegue falar. Um processo complexo, né? Muito! E ele precisa de perícia, ele não é um processo que a pessoa pode entrar no juizado especial, ela precisa entrar no cível, porque ele depende de uma prova técnica. E daí, para você achar esse laudo técnico, tem que pedir também uma liminar. Não, e você conseguir esses laudos, você tem que quebrar os apartamentos também. Né? Você tem que, às vezes, abrir um forro de gesso indo por baixo, às vezes você não consegue entrar no imóvel para provar que é dele. Né? Tem esse problema também. Como é que você consegue entrar num imóvel que a pessoa não te atende? Tem um gasto, porque tem o laudo técnico. E assim, você não consegue fazer nada sem o laudo. Porque o laudo é a prova principal desses casos. Então, é necessário despender energia, esforço financeiro para poder realizar esse laudo. Às vezes você tem que entrar com um processo judicial para conseguir entrar no apartamento da pessoa e poder mostrar e fazer um laudo, poder conseguir fazer um laudo que às vezes você precisa dentro do imóvel e não do de baixo. É um problema que todos os condomínios têm, a maioria. Eu imagino. A maioria que é onde eu ia entrar. É um problema sério. Que é onde eu ia entrar. De todos os teus condomínios que você trabalha, o que mais dá BO? Os 5 Cs. Os 5... Me conta. Vamos lá nos 5 Cs, que eu sei que você adora falar desses 5 Cs. Conta, porque ninguém sabe o que é 5 C aqui, não. 5 Cs são os 5 principais problemas em condomínio. Cano, criança, cachorro, carro e calote. Adorei! Cano é esse. É esse que a gente acabou de falar. Carro são os problemas das garagens, que dá muito problema, dá muita briga. E briga porque um usa a vaga do outro. Usa a vaga do outro, um quer ampliar a vaga, o meu carro não cabe dentro dessa garagem. Carro é um dos grandes problemas. Tá. Criança, que faz barulho, brinca, faz peraltagem dentro do condomínio. Grita, então, corre pra cima e pra baixo fora do horário, que bode de perturbação. Quem não gosta de criança fica louco, né? Mas mora em condomínio. Tem que ter uma tolerância. Tem. Cachorro representa os animais dentro de condomínio. Que quando a gente fala em cachorro... Pode ser qualquer um, né? É representação de animal, porque tem gente que tem até cobra dentro Meu Deus. Dentro de apartamento, né? Animais silvestres. Então, a gente não fala só do cachorro. Cano, que é esse problema, e o calote, que é a inadimplência. Que é a inadimplência. São 5 problemas que me sustentam. Adorei. O que me sustentam exatamente. E sempre vai ter um deles, né? Todos os condomínios têm a maioria, 5. Todos têm os 5. A maioria tem os 5. Se não tem, vai ter. A gente, principalmente se for com muitos inquilinos, né? Muitos moradores, vai ter... Muitos moradores, dá de tudo. E assim, o que você indica em relação, vamos falar de bloco, quando tem lá 10, 15, 20 blocos, o que você indica? É ideal ter um síndico para cada bloco? Ou é um só no geral? O que você, como então, advogada de um condomínio, acha que é interessante, que é o que dá mais certo para não dar problema dos 5 Cs? Não é a gente que indica. Por isso que eu falo, quando você vai comprar um imóvel, você tem que verificar a convenção. Entendi. Porque a convenção ela é difícil de ser alterada depois. Ela precisa de 2/3 de todos os condôminos para alterar.
Então, você tem que, primeira coisa, a convenção ela é registrada junto com a incorporação no registro de imóveis. Ou seja, são os construtores que têm que falar com você antes. E aí para você conhecer o condomínio, você saber o que acontece ali, as pessoas não fazem isso. Você tem que pegar a convenção, ler aquela convenção, lá vai ter quantos, se tem síndico, se tem subsíndico, porque os cargos da administração só podem ser criados pela convenção. O regimento interno, ele não cria cargos. O regimento interno regula o dia a dia do condomínio. Então, ele vai falar, a convenção vai falar, ali tem um salão de festa. Como que funciona esse salão? Dentro do regimento. Cobra taxa de uso, de limpeza, esse tipo de dia a dia. Os cargos estão ali, se é um síndico, se tem subsíndico, se tem conselheiro fiscal, se tem conselheiro consultivo, é tudo ali. Então, quando a gente pega um condomínio para fazer assessoria jurídica, a gente já pega com tudo pronto, né? Para fazer. Pode alterar a convenção depois? Pode, mas você vai precisar de 2/3 de todos os condôminos adimplentes. Né? Porque só o adimplente pode votar, ainda tem isso. É isso que eu ia perguntar também. O inadimplente ali, o que não tá pagando condomínio em dia, não tem poder de nada. E aí a pessoa pode tirar, por exemplo, as certidões da justiça para saber se tem uma pessoa que é muito treteira, se o condomínio tem algum problema de vazamento. Então, assim, se você tirar as certidões da justiça, você vai ver, os processos são públicos. Dificilmente um processo desse vai estar em segredo de justiça. Aí você olha para saber se você vai ter um vizinho problemático, se aquele apartamento ali que você está comprando já não teve algum problema. Tudo isso é bom tirar como preventivo. Às vezes o imóvel está com um preço bom, a gente precisa avaliar. E as pessoas não tiram essas certidões. Não, ninguém. Lá no nosso imobiliário, o pessoal ninguém pediu isso. Olha, eu tô há 32 anos lá e nunca ninguém pediu para tirar uma certidão do condomínio. É uma busca que a gente faz dos condomínios. Inclusive, você pode me contratar para fazer isso para eles. Vamos lá. Me indicar. Vou indicar. Com certeza. Eles podem me contratar para fazer essa busca, porque eu sou boa nisso. Menina, e olha que tem que fazer mesmo, né? Porque realmente, olha em que ponto a gente chega de ter que fazer isso. Porque hoje em dia, o mundo, né, tá tão diferente, vamos dizer assim, todo mundo tá meio intolerante, né, ou tolerância zero, você vai perguntar uma coisa, às vezes a pessoa já tá brigando com você, ou já diz que eu vou lá pegar a arma e dar um tiro. A última matéria que eu gravei pra TV, comentei uma matéria da TV, uma cobertura maravilhosa. O rapaz comprou uma cobertura maravilhosa para morar com a família, tava num preço excelente. Só que na frente dele tem um antissocial. E ele não pode mais sair de casa, nem passear com o cachorrinho na rua. Jura? E por isso que a cobertura tava num preço excelente. Por isso ele tava num preço excelente. E porque já existia um processo contra o antissocial. Vários processos contra E o antissocial também coloca processo contra eles. Então, e vamos entrar nessa aí. Como é que você faz para tirar uma pessoa dessa de um prédio? Então, é bem complexo. Existem várias provas que você precisa constituir para que um juiz tire uma pessoa, porque é o seguinte... Ele era proprietário. Sim, é proprietário. E assim, essa é uma informação importante, porque as pessoas pensam assim, o antissocial, ele vai sair e nunca mais vai voltar. Ele não perde a propriedade. Ele é excluído da convivência naquela massa condominial. Mas ele não perde a propriedade nunca. Ele só não vai poder morar ali. Ele vai continuar sendo dono. Ele vai continuar podendo votar em assembleia, participar de assembleia. Então, ele foi excluído ali só para não morar, porque ele não consegue conviver, né, com outras pessoas, enfim. E o juiz que manda, você não pode mais morar aqui. O juiz que determina, mas eles só determinam com uma robusta prova, porque não há um conceito do que é antissocial. Ele é um conceito que a gente constrói de forma subjetiva. Muitas vezes ligados a pequenos crimes. Por exemplo, essa pessoa joga ovo nos carros lá de cima, joga ovo nas áreas comuns, atira coisas lá de cima. A gente não sabe até que ponto a pessoa tem algum problema ou não. Mas, assim, já tive casos de antissociais terríveis, assim, da pessoa andar com facão dentro do condomínio, utilizar drogas, vir ameaçar as pessoas. Então, é um problema complexo. Por isso que tem que ver aonde está entrando. De repente, pegar os registros, livro de reclamação do condomínio para dar uma olhada, para ver que tipo de litígio que tem ali. Porque às vezes você compra e tua vida vira um inferno. Em vez de você voltar para casa para descansar, você vai voltar para se estressar. Muitas vezes até mais que no trabalho. Nossa, nem fale. Né? Já pensou você dentro da tua própria casa, você não poder ter a tua liberdade porque o vizinho da frente
completamente pirado e pode te matar ou fazer. E ele nunca fez nada, agora é curiosidade mesmo, nunca fez nada assim de matar alguém ou de alguma coisa, Não porque senão ele chegou. teria ser preso, né? Ele não chegou a esse fim porque foi ajuizada uma ação criminal onde conseguiu fazer a separação de corpos, né? Ele não podia chegar perto porque ele ameaçava uma pessoa específica dentro do condomínio. Então, ela pediu essa liminar e ele foi intimado e deu tudo certo e ele acabou saindo. A gente arrumou outras vias, a gente notificou uma parente dele e aí essa parente conseguiu intervir para tirar ele do condomínio. Meu Deus, que Mas dor de cabeça. foram, assim, meses de muita dor de cabeça e muito medo dos moradores. Porque a gente nunca sabia qual seria a reação dele. Entendi. A gente não... Como é que vai saber? Não sabe. Não. É um risco. E voltando no C do calote. Todo mundo sempre questiona lá quando vem algum boleto. O vizinho aqui não tá pagando, eles podem jogar a taxa daquele vizinho para pagar a conta, porque o condomínio não tem dinheiro para todo mundo pagar um pedacinho da conta, os vizinhos pagam a conta de quem não tá pagando? Sim, a gente fala que sempre o inadimplente, ele premia os vizinhos que são pagadores pontuais, né? Ele premia, é ótimo. Premia no sentido negativo, Sim, né? com certeza. Quando você não paga o condomínio, os outros estão pagando por você. E condomínio tem uma coisa, o síndico não pode dar desconto, isso tem que ficar muito claro, porque a legislação determina que é a obrigação do síndico que faça as cobranças com juro, multa, correções e tudo que tem dentro da convenção e dos contratos. Então, quando o síndico ele dá desconto, pela responsabilidade civil dele, o desconto pode ser cobrado inclusive dele. Por quê? Condomínio não vende serviços e nem produtos, condomínio não é pessoa jurídica como uma empresa, ele é um ente jurídico despersonalizado. Então, é fluxo de caixa, débito e crédito, ele não tem lucro. Então, você não pode dar desconto porque não é um produto e um serviço. E a legislação é clara ao estabelecer essa responsabilidade civil para o síndico. É ele o responsável. Então, quando a pessoa vem pagar o condomínio que está atrasado, tem que cobrar tudo. Multa, juros, honorários, tudo que tiver na convenção. E não adianta dizer, eu quero pagar 6 meses lá atrasado, me dá um desconto. Não pode. Ele pode parcelar, mas vai receber tudo certinho. Juros, multa e mais a taxa do mês. Olha que interessante isso. Então, isso eu não sabia que não podia dar um desconto. Mas ele quer pagar um ano à vista que está atrasado. Deixa ele, porque lá na imobiliária a gente volta e meia faz esse tipo de negociação. Com aluguel, né? Sim, né? Com aluguel. Mas e a multa é 2%? 2% de multa, 1% de juros e correção monetária, pelo INPC. Tá. E entrando nessa cobrança de síndico, falando de síndico, hoje em dia existe bastante síndico profissional, né? E eu achei isso fantástico, porque Sim, eu também acho. Você ser um síndico... É a mesma coisa que você vai trabalhar como advogada de condomínio e não saber as regras, né? Não saber as leis, não... E o síndico tem que saber as leis. Tem que saber, né? Tudo. Tem que saber tudo. Então, esse ponto em relação a síndico profissional, o que tem hoje, o que você indica para uma pessoa? Porque tem gente que faz isso de profissão, né? E que ganha dinheiro, muito dinheiro, inclusive até em relação a salário, porque muitas vezes é um salário, 2, 3 salários mínimos, dependendo do tamanho do condomínio que ele recebe por mês, mas também a dor de cabeça é grande, mas ele está preparado para aquilo. Como é que funciona hoje? Existem cursos específicos? Como é que uma pessoa se prepara? Existe alguma faculdade hoje de síndico? Como é que funciona? Não é uma profissão regulamentada, é um cargo eletivo, então as pessoas são votadas e é um cargo eletivo. Porém, é bem questionável essa questão de não ser regulamentada. Há projeto de lei tramitando há muitos anos, não virou profissão, continua sendo um cargo eletivo. Nossa, que isso é ruim, né? Porque é uma coisa tão importante, né? Mas há empresas de síndicos hoje, empresas super profissionalizadas em serem síndicos profissionais, a gente chama, né? Mas o que tem que ficar claro é que o síndico, às vezes, ele é um morador que ele foi escolhido assim, você vai ser síndico. Que bom, eu vou receber 2 salários. Ou não vou pagar meu condomínio, né? Não vou pagar o condomínio, depende da convenção também, né? Só que ele não sabe as responsabilidades que ele tem. O síndico tem mais de 100 responsabilidades pela legislação. Por quê? Tem um pedacinho bem pequenininho no Código Civil,
das responsabilidades do síndico, mas ele responde por todas as legislações esparsas. Então, o síndico tem responsabilidade civil, criminal, ambiental, tributária, trabalhista, e ele nem sonha com isso. Por isso é importante as pessoas estudarem para serem síndicos profissionais, né? E aí começa a diferença. Há ótimos síndicos profissionais e eles são estudados para isso, então eles estudam diversas legislações, questão de administração, questão de imposto, e eles têm a responsabilidade resguardada muitas vezes por uma pólice de seguro. Né? Justamente para é o RC profissional que a gente chama, né? O RC profissional. Porque um morador, por exemplo, ele não entende que ele responde com o próprio patrimônio. Se tiver algum problema, ele vai ter que responder com o próprio patrimônio. Por isso, a importância de se especializar. Hoje, nós temos síndicos moradores que fazem muitos cursos, que eles já são praticamente profissionais dentro do condomínio, que eles se especializaram por conta dessa necessidade. Mas eles não têm outros condomínios. Então, por conta dessa responsabilidade, é importante que você saiba, que a pessoa saiba o que ela esteja fazendo, independente de ser morador ou profissional. Né? Porque tem profissional que erra bastante também ainda. Com certeza. Então, é importante olhar o currículo dessa pessoa, a experiência, tudo, porque os dois podem sim errar, mas o síndico profissional, ele tende a acertar mais por conta de um estudo, né? Mas assim, não dá para credibilizar isso, porque há cursos de 48 horas, 2 dias. Nossa, que também não certifica nada, né? O que mais importa é a experiência da pessoa, ver se ela tem uma carteira, com quantos condomínios ela trabalha, se vai ser colocado, por exemplo, um preposto, porque essas empresas, às vezes, colocam um preposto. A empresa tem nome grande e tal, mas é um preposto que acabou de entrar, então tem que saber a pessoa que está ali gerindo, porque é um patrimônio comum. E é muito séria a gestão de um condomínio. Sim, com certeza. E como você disse, ele vai responder por aquilo, né, que ele colocar. Então, é uma coisa, assim, relativamente, vamos dizer assim, perigosa até, dependendo de você aceitar. Porque meu vizinho quer muito porque eu vou conseguir fazer a obra de não sei o que todo mundo quer fazer, né? Que é a mesma coisa do fato de muita gente, a gente já teve alguns prédios lá que a gente teve problemas com síndicos, porque o síndico não queria deixar entrar, porque também tem síndico que quer fazer as próprias leis, né? Então, ele não pode entrar aqui se não trouxer isso. Ele não pode entrar lá se ele não fizer isso. E assim, são coisas que a gente diz, mas gente, ele implicou. É xerife. É síndico xerife, eu falo. Exatamente, né? É síndico xerife, que a gente nota, assim, que a pessoa implicou com a imobiliária. Mas ela fica pedindo um monte de coisa toda hora. A gente, esses dias, estava com um problema que a gente tem uma loja no centro, o prédio em cima da loja. A loja não faz parte do condomínio e o prédio, a loja precisa instalar o telefone dela, tudo dentro da caixa, dentro do condomínio. Porque a caixinha de luz e de coisa que é só aquela portinha, mas toda a parte elétrica é tudo dentro do condomínio. E sempre foi assim. E daí o que aconteceu? A inquilina nova entrou, fez uma pintura de uma fachada que ela não tinha autorização para fazer, já brigou com o condomínio, porque daí eles foram reclamar lá que ela não podia, e estava no contrato que ela não podia, ela errou, mas ele simplesmente errou quando ele foi falar, disse, não, agora você também não entra aqui para instalar teu telefone. Daí ela não conseguia ligar o telefone da loja dela, e daí a gente teve que intervir, porque a inquilina disse, vou ter que desocupar, eu não consigo instalar nada, eu não consigo. Daí a gente foi tentar falar com ele não atendia a gente, que disse que isso não era problema, ele não ia ficar discutindo o problema que não era dele, que se ela quisesse, ela que fosse pedir a ligação de luz e de telefone em outro lugar, mas não no condomínio, e ele simplesmente proibiu ela de entrar pelo condomínio com o prestador dela de serviço para abrir a caixa lá e colocar, instalar o telefone, internet, tudo nela. Daí eu falei assim, gente, mas... E tem muito. E assim, tem também, eu não sei de onde vem isso, né? Não consigo nem explicar, apesar de trabalhar muitos anos com isso. É uma paixão que os síndicos têm pelos condomínios. E assim, eles não querem deixar, eles querem continuar, e projetos, e mais projetos, e problema para tudo quanto é lado. E nessas eleições, você sabe que eu vou até de segurança, muitas vezes nas assembleias, porque o BO é grande. E eles têm, assim, uma loucura, uma verdadeira loucura pelos condomínios. Tem gente que já está há 8, 10 anos no cargo, vai se reelegendo, e quando chega na época da eleição,
é de tudo, é procuração, é boca a boca, é assim, uma verdadeira campanha dentro do condomínio. Que é uma das coisas, o inquilino pode votar pelo proprietário? Não, só se ele tiver a procuração. Só pedindo procuração. Só com a procuração. Que volte e meio, o pessoal liga lá, diga pro proprietário que eu vou votar por ele pra fazer. Eu falei, não, o proprietário primeiro tem que te autorizar a fazer isso. Eu falei, se você quiser, manda aqui o documento do condomínio, da assembleia, quando que vai ter, se você quer mudar o síndico, porque volte e meio a gente tá assinando procuração lá pros inquilinos que querem votar, porque querem mudar o síndico, porque muitas vezes o síndico é intransigente, ou não gosta das pessoas, ou é xerife e quer mandar e ninguém pode fazer nada ali, ou a pessoa não trabalha, ou passa o dia inteiro na portaria ali, né, vendo a vida de todo mundo. Às vezes eles até gostam do síndico, eles querem continuar com aquele síndico. Também. E vem uma pessoa estranha de fora, as pessoas não querem, né? Não, exatamente. E esse síndico, por exemplo, que é uma dúvida até minha, mesmo profissional ou não, ele trabalha 24 horas? Não. Porque é uma coisa que as pessoas acham que aconteceu alguma coisa, sei lá, meia-noite. O barulho do cachorro, da criança, os Cs. Estão acontecendo lá meia-noite. Para quem que você liga? Você não vai ligar para o síndico? O que você faz? Não, você vai fazer um registro de reclamação. A gente não liga para o síndico para qualquer coisa. O síndico é um gestor hoje em dia, né? Então, você vai fazer um registro de reclamação. No outro dia, se for meia-noite, ele vai averiguar no outro dia. Então, assim, as pessoas precisam em condomínio ter bom senso. Quem não tem bom senso não serve para morar em condomínio. Tem que morar em casa, né? E as pessoas não têm bom senso e vão morar em condomínio, né? Porque às vezes é o lugar que elas encontraram para morar. Às vezes não é nenhuma questão de... Às vezes a pessoa não gostaria de morar ali, mas ela mora porque ela precisa morar ali. Mas ela precisa seguir as regras. Então, assim, um bom gestor, ele não vai ficar atendendo toda hora todo pedido, porque condomínio é muito mais complexo do que a gente imagina. Ele tem as manutenções por lei, ele tem diversas... É como uma empresa, mas não é uma empresa. Então, tem diversos problemas que acontecem. O portão, que tem vida própria, né? Ele estraga na pior hora do mundo. Na hora do rush. Então, assim... O síndico, ele é um gestor. As reclamações, elas são uma parte da gestão. Então, tem reclamação de barulho, eu tenho que anotar no livro ou mandar um e-mail. O síndico também tem que ter um canal aberto para fazer essa gestão, receber essas reclamações, tem que ter um tempo de prazo de resposta. Então, é como se fosse uma empresa mesmo. E ele pode, por exemplo, numa emergência mesmo, que você falou do portão, que tem vida própria. Ele entrou no condomínio, não tem portaria, não tem nada, ele entrou e o portão estragou e não fecha mais. Aí ele tem que chamar um prestador. 3 da manhã. Não, mas é 3 da manhã. Ele não liga pro síndico para saber o que ele faz. Não, ele tem que reclamar. O síndico já tem que ter um esquema de recebimento dessas reclamações. Por exemplo, geralmente ele vai ligar para o porteiro vai fazer contato com ele. Há condomínios que têm gerentes, há condomínios que têm zelador. Então, assim, o síndico, ele não trabalha 24 horas, mas ele tem uma disponibilidade de 24 horas. É diferente. Se ele estiver no final de semana e acontecer algum problema sério, ele tem que correr para o condomínio. Ele tem que ir. Se ele não tiver quem resolva, ele tem que ir pessoalmente resolver. Então, ele não tem um determinado horário, porque ele não é empregado do condomínio, ele não despende determinadas horas, né? Ele não faz aquela troca por horas. Mas ele tem que estar disponível para os moradores, se for urgência, ele tem que ter uma forma, ele tem que informar os moradores como que ele vai resolver se tiver algum problema. Então, os síndicos profissionais, eles trabalham dessa forma, eles têm um canal de reclamação, né? E aí recebe... Tem o grupo do WhatsApp do condomínio. Não, o grupo. Os grupos de WhatsApp, acho que são outros problemas, assim, que eu acho que isso a gente pode marcar uma outra conversa só para falar de grupo de WhatsApp de condomínio, né? Gente. Que isso é uma coisa absurda. O grupo é outra, que a gente recomenda que o síndico entre só para fazer, que não seja aquele grupo de debate. Eles podem fazer o grupo de debate deles, mas o síndico não deve participar. Porque senão, coitado, não vai ter vida. Senão não consegue. Lu, e a gente tá indo pro final da nossa Passou conversa. Passa muito rápido. Eu falo assim, gente, quando eu olho, sempre, eu falei... as conversas com você passam muito rápido. São super gostosas, né? A gente sempre tá aprendendo uma com a outra e isso que é super legal. Me diga assim, de toda a tua vivência, né, na tua área trabalhista, na tua área de condomínio, o que você deixa como aprendizado que você já passou e que você queria deixar para os jovens que estão começando hoje, ou para as pessoas que estão querendo entrar no mercado de condomínio, ser um síndico, você quer dar uma ajuda?
Olha, o que eu faço? Nós, operadores do direito, nós somos orientados sempre a brigar por qualquer motivo, ir atrás da justiça por qualquer motivo. E eu aprendi durante essa advocacia extrajudicial que a gente precisa, na verdade, calçar o sapato do outro. A gente precisa calçar o sapato do outro para resolver um problema. Então, você sempre se colocar no lugar do outro e tentar sempre resolver fora da justiça antes de você ajuizar qualquer coisa. Acho que esse é o meu maior aprendizado, assim. A gente já conversou com a doutora Renata aqui, também a nossa advogada, ela comentou exatamente isso, que a gente faz de tudo para não entrar na briga na justiça, que a gente faz de tudo para tentar negociar e conversar com todo jeito, dividir em várias vezes. É a melhor alternativa. Porque a justiça, realmente, a gente sabe que a nossa justiça, infelizmente, demora uma vida, que é uma briga, às vezes, que vai dar dor de cabeça para você o resto da tua vida. Às vezes vai demorar 10 anos, 5 anos, pode resolver 2. E, às vezes, por que você não pode, numa conversa, sentar e tentar resolver, também, né? É custoso para as duas partes, emocionalmente. Sim. Na forma temporal e na forma financeira. Exatamente. Né? É bem isso. E para a gente encerrar, uma palavra para o nosso legado do que você, com a nossa amizade de 10 anos, com o teu trabalho que você já teve lá na imobiliária, lá atrás, uma palavra que você define para o nosso legado à imobiliária. Sabe, a palavra é capricho. Ai, obrigada, sério? Porque assim, você é muito caprichosa. Ai, obrigada, sou. E a sua empresa é tão caprichosa quanto você. Ai, você obrigada. Representa a empresa e a palavra é capricho. E eu sempre observo isso nos meus clientes, sabe? Porque eu falo, dentro da minha empresa, a palavra capricho é um dos pilares. Então, eu sempre observo isso se as outras empresas também têm isso. Que você tem que estar alinhado, né? Com quem você está trabalhando. Porque se você tem um capricho, outra totalmente, você diz, meu Deus, onde é que eu tô me enfiando? Né? E o capricho muda tudo, né? Uma coisa é você fazer as coisas sem capricho e outra é com capricho. Que você mostra, né? O capricho é você mostrar que você pensou naquela pessoa. Exatamente. Né? Que você fez aquilo bem feito com um pouquinho a mais. E com cuidado, né? Para você deixar o outro feliz, para você deixar com um negocinho que seja, um detalhezinho que seja, né? E isso eu aprendi muito com meu pai. Né, que ele sempre teve esse capricho de sempre estar tudo tinindo, tudo novo, tudo moderno, tudo, isso aqui tá estragadinho, vamos arrumar já, vamos trocar esse copo, vamos fazer, sabe? Isso eu aprendi muito com ele, e eu acho que isso vem de berço, né? Que eu lembro que eu tomava os cafés lá e tinha um negocinho de papel que tinha o nome da senzala. Aquilo é capricho. Aquilo ali com copinho de cristal bonitinho no porta-copo de prata. Isso aí é muito caprichado, né? Isso é uma coisa do meu pai, que os porta-copos de prata. Imagina, hoje em dia, quem que usa porta-copo de prata? A gente tem lá a meia dúziazinha que quando vem um cliente, que hoje em dia também os clientes para virem é mais difícil, que hoje em dia tudo é tão digital e a gente vai no imóvel. Mas quando você vem para uma reunião e que você recebe alguém, você tem como receber sem ser o copinho de plástico ou aquele jeito que, tipo, nossa, nem pensou que vinha alguém aqui ou receber a pessoa de uma forma adequada, né? Que legal, olha como marcou isso em você. Que legal saber disso, Lu. Fiquei feliz. Nossa, obrigada mesmo. Eu que agradeço. Eu só tenho que agradecer super pra você. Maravilhoso. E pra quem quer seguir ou te contratar, você tem um canal que você quer divulgar? Tem meu Instagram, Luciana Lozic ADV. Tá. Que o pessoal pode me contatar por lá, acho que é mais fácil de me achar. Beleza, tá ótimo. E da Carpati, que é a sua empresa de condomínio, Carpati se alguém precisar. É o nosso escritório de advocacia. Nós temos escritório no Brasil inteiro, mas eu sou sócia em Curitiba. Em Curitiba. Valeu. Eu que agradeço. Obrigada mesmo.